Falando assim, China, né? Que a China, o que muitos economistas, enfim, falam, pessoas influentes, é que a China tem dados muito escondidos, que não ficam muito claros ali pela questão até de como a China vem progredindo, enfim, PIB, todas essas questões. Se a gente for falar de Estado, né? A gente está falando que a China é comunista portanto, a maioria das coisas está na mão do Estado, as empresas ali fortes. Mas falando sobre a questão, vamos falar assim, dos que vivem ali da classe baixa. Você não acha que a China deveria, por ser né, um país que tem essa mão do Estado, melhorar a condição de vida dessas pessoas, já que elas trabalham com tanto pouco dinheiro? Por que a China não protege essa classe mais humilde que tem lá e, ao invés disso, deixa eles trabalharem a mais com um salário, desculpa, né, medíocre para os outros países? Isso não seria um pouco capitalismo? E não seria um pouco falta do Estado chinês de controlar também os benefícios da classe menor? Cara, eu acho que assim, eu tenho estudado bastante a China e eu acho que tem muito preconceito, né? E eu até como oriental posso, é até engraçado eu falar disso, né? Quando eu faço a crítica, eu falo assim, nós do Ocidente temos preconceito, apesar de ser descendente de oriental, né? A gente olha muito para a China com o olhar do Ocidente, né? Tem um livro muito bom de uma economista chinesa que chama Kenyu Jin, chama O Novo Manual da China, Além do Socialismo e Capitalismo. Ela conta a história própria dela e depois ela faz as críticas como economista, né? Para analisar o que seria a China. Porque tem sempre, a China é capitalista, a China é socialista, né? O professor Elias Jabbour fala que ela é um socialismo de mercado, que eu acredito que esteja mais bem enquadrado quando você olha os modos de produção, né, das economias. Mas ela diz que ela foi estudar, fazer o ensino médio, estudou lá no Bronx como chinesa, né? E ela se sentia muito incomodada, assim, das perguntas que os americanos faziam para ela, né? Mais ou menos nesse sentido, como que você se sente lá naquela ditadura, né? E o presidente, e você não tem acesso a dados, você não, sei lá, você não tem o WhatsApp, você não pode acessar o Google. E ela, como chinesa, ela falava que aquilo para ela, o pessoal tá falando em grego, que não é uma preocupação chinesa aquilo ali, né? Então ela começou a ver que o Ocidente tinha uma visão diferente do que tem o Oriente, né? Tem um japonês. Eu morei 2 anos no Japão. Você vai lá, os valores deles, assim, a gente acha algumas coisas absurdas, para eles são extremamente normais. Igual, só fazendo um adendo aqui, tá, galera? Se eu estiver fugindo muito, assim, viajando muito no assunto, Não, pode Imagina, viajar. me chamam a pode falar. atenção. Eu Imagina. morei 2 anos no Japão, e quando eu fui pro Japão, com essa visão de brasileiro, né, de ocidental, eu achava, assim, um país, teoricamente, você acha que eles são muito machistas, né? Então, a mulher lá tem que obedecer ao marido. Até na fábrica que eu trabalhava, a mulher, inclusive, ganhava menos, né? Fazia talvez o mesmo trabalho que o homem, ganhava menos. E eu era revoltado com aquilo, né? Eu até defendia as mulheres lá na linha de produção. Eu tinha um lado meio revolucionário quando eu era mais novo, né? Então eu tinha esse olhar de que, putz, que absurdo, né? Como que isso acontece e tal. Aí, de um tempo pra cá, eu comecei a estudar mais as culturas e tal. E eu tenho um irmão que mora lá, ele foi até antes de mim pro Japão. Eu fui em 1990, né? Então faz tempo. Morou onde lá, José? Eu morei numa cidade chamada Ogassa, que era perto de Hamamatsu. Não sei se vocês conhecem o Japão. Eu fui pro Japão Fica no estado ano de Shizuoka. passado, mas eu fui pra Osaka, Osaka. Tóquio, Kyoto e Hiroshima. Você foi em quase toda. E depois eu voltei em 2015 com a minha família toda, né? Eu tenho 5 filhos. Aí eu voltei, eu, minha esposa e 5 filhos. Inclusive, a gente era meio que objeto de análise, né? Que os japoneses achavam estranho, assim, aquela família gigante de, teoricamente, japoneses, mas lá tem o Japão é muito quieto, né? E a gente andava falando muito, assim, né? Dentro do metrô. No metrô eles não falam, né? Não falam. O japonês no metrô é um silêncio. Não é igual aqui no Brasil que o pessoal tá ouvindo funk, tá conversando. E nós fomos em 2 casais e a gente ficava quietinho, assim. A gente tava ali, a gente não queria ser mal educado. Mas eles estão super concentrados, estudando, lendo. Não é? É bem diferente. E você anda na estação lotada, assim, é um silêncio, né? Você não vê aquele silêncio. burburinho. Aí você falando assim, eu lembrei, eu tava nessa viagem, eu entrei no metrô e meus 5 filhos, o mais velho já era adulto e o mais novo era adolescente, né? Dos 5. E aí entrou lá os 7 lá, e aí um filho meu falou, pai, por que toda vez que a gente entra no metrô, todo mundo fica olhando pra gente, né? Eu falei, se você notar, é só a gente que tá falando dentro do metrô. Exato. Aí eu falei, vamos fazer um teste. Vou contar até 3, a gente faz silêncio, você vai ver se vai escutar alguém falando aqui. Aí 3, cara, o trem lotado. Aquele silêncio, assim, o japonês, o que não tá fazendo nada, tá só, eles gostam muito de ler. Sim. Infelizmente, né, hoje em dia, celular, mas ninguém falando nada. Então, assim, a gente era meio que uma atração turística, onde a gente passava conversando, né, eles acham estranho. Então, assim,
E aí eu tinha muito esse preconceito, né, de, putz, o japonês é machista e tal. Aí depois eu vim estudando e eu comecei a analisar, esse meu irmão já pegou a cidadania japonesa, ele foi antes de mim, né, então tá mais de 30 anos no Japão. Ele casou com uma japonesa, tem 2 filhos japoneses. E aí você vê como as coisas são difíceis de entender, né. Tinha esse lado machista que eu vi, mas aí o meu irmão falou que quem manda na casa, nas finanças, é a esposa. Olha aí. Então tudo que ele ganha, ele passa pra mulher. É a mulher que organiza as finanças do lar. Então ele falou assim: se eu quiser ir ali tomar um lanche, eu tenho que pedir dinheiro pra ela. Olha, cara. É cultura Não sabia diferente, é uma disso, cultura é. diferente. Porque tem planejamento, né? Eles têm um planejamento financeiro lá, ó. Tem que gastar, sei lá, com lazer você vai gastar X ienes, né? Então quando você vai sair daqui lá, eles E tem aqui que é, pedir. aqui é diferente, Tem né? que pedir, né? Aí você fala, putz, mas aquela visão que eu tinha de machismo, se a mulher manda nas finanças, na verdade quem manda é a mulher, Sim, não é o homem, né? exatamente. Então você fica. Então, assim, quando você olha, você vive a cultura, mas você vê que é completamente diferente. E essa economia chinesa, depois ela se formou, graduou em Harvard, fez pós-graduação em Harvard, e ela é professora da London School of Economics, em Londres. Então ela já, assim, já tem muita vivência no Ocidente, e ela escreveu esse livro explicando essa diferença de cultura e por que o Ocidente tem esse preconceito e não consegue entender a ascensão da economia chinesa, né? Ele falou assim, o chinês ele tem um conceito de liberdade diferente da gente. Uhum. Então quando a gente fala assim, você não é livre lá, você não pode falar, você não... Ela falou, cara, mas o chinês não se preocupa com isso. Aí fizeram uma pesquisa, 93% dos chineses, a segurança para eles veio antes da liberdade. E nos Estados Unidos é 39%. Né? Então, nos Estados Unidos a liberdade vem antes. Então, falou, você tem um olhar enviesado quando você começa a olhar para a economia da China. Então, para o chinês, ele tem um conceito de democracia diferente. Uhum. E se você olhar a estrutura de democracia na China, ela talvez seja até mais representativa do que no Brasil, do que nos Estados Unidos. Porque lá eles têm muito da economia local, né? Eles elegem os prefeitos locais e os prefeitos locais eles têm até muito mais poder político do que tem um prefeito no Brasil. Depois tem toda uma estrutura que é difícil de explicar, que vai elegendo os representantes do Partido Comunista até chegar no poder central, que é o presidente da China. Uhum. E ele tem uma ascensão política muito forte sobre toda a estrutura política do país. Só que a economia é descentralizada, por isso que eles cresceram bastante. Os prefeitos locais têm um poder econômico de coordenar a economia no local muito maior do que tem um prefeito no Brasil. Então, assim, tem características diferentes, né? E ela explica que essa economia funciona desse jeito porque a cultura da China permite que funcione desse jeito. E eles respeitam muito a figura do presidente. Apesar deles terem poder político, eles respeitam muito o que vem da ordem, né, de cima. E aí ela comenta que ela achava muito estranho. Por isso até ela escreveu esse livro, porque até agora as pessoas ainda têm muito esse questionamento quando ela vai dar palestra, as pessoas perguntam, né? E aí ela falou que a diferença lá, como ela está nos Estados Unidos, né? É que nos Estados Unidos mudam-se os partidos, mas não muda o governo. Uhum. E na China muda-se o governo, mas não muda o partido, né? O partido é sempre o mesmo, que é desde da Revolução Comunista de 49, né? Então, ela falou que esse olhar que a gente tem do que é importante para o chinês, na realidade a gente está com um olhar nosso, né? O que é importante. Então, ela falou, ela lembrando quando ela era adolescente, que as pessoas questionavam coisas que para ela não era importante. Então, tem uma lenda lá que diz que o urso panda, o bichinho de pelúcia panda é proibido na China, né? Não pode. Porque teve uma fake news no passado que fizeram um meme com um ursinho desse com a cara do presidente da China, né? Do Xi Jinping. E aí o partido proibiu, né? E aí eles falam, mas como que é isso, né? Não poder, na realidade, você pode vender, tem em todos os lugares lá, inclusive nos parques temáticos tem, mas você não pode fazer com a cara do presidente. Ah, claro, é uma questão de respeito, né? Aí isso vem do confucionismo. Os chineses têm, o oriental como um todo, eles têm um respeito muito grande pela autoridade. Uhum. Independente se essa autoridade não foi eu que pus, não foi eu que votei, tá lá, eu tenho que ter uma deferência, um respeito muito grande por ele. Como é no Japão com o imperador, né? O imperador tá lá, ninguém pôs, ele tá lá desde sempre. Mas eles têm um respeito muito grande pela figura, pela autoridade. Então, assim, ela explica essa diferença de culturas, né? Diferença de valores, em que nós, ocidentais, a gente não deve tentar impor a nossa visão de cultura e valores nas outras culturas, né? Que cada um tem a sua. E talvez seja essa a diferença dos Estados Unidos para a China, né? Os Estados Unidos, sob o ponto de vista imperialista, ele quer impor os seus valores, suas culturas. Aí tem, eles chamam de soft power, de hard power, quando não dá, vai com guerra mesmo. E os chineses não.
essa ascensão que ele está tendo dentro do próprio BRICS, né, com as parcerias, com a nova Rota da Seda, é de cooperação econômica, né? Ele não, tanto que os países do BRICS nunca se viu a China falando, ó, você tem que... Os Estados Unidos, quando faz e ajuda, ele tem uma cartilha, né? Você tem que seguir. Você tem que cortar gastos públicos, você tem que privatizar, você tem que diminuir o tamanho do Estado, que é o consenso de Washington, né? Para você receber minha ajuda. A China não. Obviamente, ela tem o interesse dela, ela defende o interesse do povo chinês, mas ela não impõe os seus valores nem a sua cultura. Ô José, mas você não acha que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem eleições a cada 4 anos, né? Claro que o governo atual pode se reeleger, mas ele tem que disputar as eleições para ficar até 8 anos. Eu não sei exatamente como é que é na China essa questão, se fica mais tempo, ou como é que funcionam as eleições lá. Mas para a gente transformar o Brasil hoje num país industrializado, talvez teria que começar com um processo agora que levaria tempo para a gente colher frutos lá na frente. Você não acha que esse modelo eleitoral que nós temos no Brasil complica essa questão? Porque outro dia o governador teve aqui de São Paulo, o Tarcísio, e ele falou, olha, eu tô até fazendo alguns projetos que eu não vou colher os frutos, mas eu tô pensando lá na frente, né, alguns projetos que ele citou aqui. Mas a maior parte dos políticos, às vezes, eles querem lançar um projeto que colha frutos imediato, para que ele possa se perpetuar por mais tempo, que as pessoas possam ver e falar, já gerou frutos, vou votar nesse cara. Você não acha que o modelo que nós temos hoje no Brasil atrapalharia essa questão de nós tornarmos o Brasil mais industrializado, mais forte? Com certeza, né? Inclusive, naquela pergunta inicial, né, desse papel do governo, o governo está amarrado porque o nosso sistema político, ele na minha visão, ele não é representativo, né? Então, você viu, saiu um governo, entrou outro, mas o Congresso é o mesmo, né? As forças políticas no Congresso são o mesmo. Então, você acaba ficando refém do que eles hoje chamam de centrão, né? O governo faz o que o centrão permite, né? Então, você pode até fazer uma coisa aqui, cosmética aqui e ali, mas no centro do negócio mesmo vai fazer o que a gente quer. E a falta de leis também complica, não é, José? Porque assim, nós temos Você citou a Câmara dos Deputados, tá, vamos falar Senados. Mas Brasília é muito corrupta, né? A gente sabe disso. E, inclusive, até... eu acredito que o Brasil tá indo para um lado perigoso, que é o lado de narco-estado, que já foi a Colômbia, enfim, com o PCC, Comando Vermelho e tal. E esse pessoal, Comando Vermelho, PCC, também tá dentro de Brasília já, né? Então, assim, se a gente pegar a China, creio eu que as leis lá são muito rígidas. As pessoas respeitam a autoridade, respeitam as leis. Um exemplo. Mas aqui no Brasil, a gente tem todo esse problema, né? Porque os próprios políticos já são corruptos. As nossas leis não funcionam. Então, é complexo, né? A gente ter um comparativo Brasil e China, né? Porque por essa questão cultural, histórica... Estados Unidos ainda tem leis, né, leis que funcionam. Mas aqui no Brasil é complicado a gente pensar. Você acredita numa mudança aqui no Brasil? Eu acho que sim, é difícil mudar. O Brasil, eu costumo dizer assim, quando a gente olha a evolução histórica, o Brasil, teoricamente, é até um país muito jovem, né? Você pegar as culturas que a gente citou aqui, são a gente no Oriente, né? Japão e na China, são culturas milenares, né? Eu costumo brincar, os caras falam, o Brasil é muito corrupto, aí compara com outros países. Cara, mas os outros países também, em algum dia, em um momento da história, eles eram muito corruptos também. Se olhar para a Noruega, para a Dinamarca, eles eram um país extremamente corruptos lá no início da história deles. A sociedade como um todo evoluiu e conseguiu, né, com o tempo, ir construindo amarras para que o sistema melhorasse e você conseguisse controlar. Porque a corrupção, ela existe em qualquer país, tá? Existe no Japão, existe na Noruega. Sim, claro. Obviamente, numa proporção infinitamente inferior do que existe em países ainda em desenvolvimento, como é o nosso caso. Então, acho que cabe à sociedade, a gente tem que evoluir. Nós ainda somos um país muito jovem. Nosso sistema político, assim, a economia está ligada à política, tá? O poder econômico pressupõe poder político. Né? Então, o nosso Congresso não representa a sociedade brasileira. As forças políticas no Congresso representam o poder econômico. Então, o que é esse negócio das emendas, do orçamento secreto? É poder econômico, é os caras querendo ter dinheiro para se perpetuar no poder, né? Então, as forças econômicas que colocam dentro do Congresso as forças políticas. Então, quem está representado lá é a classe dominante, sempre. E vai continuar assim se a gente não mudar o nosso sistema político. Então, o nosso sistema político, ele está viciado, como você falou. A gente está falando aqui de projeto de nação e a dúvida de todo mundo é essa, né? Não adianta eu fazer um projeto de 50 anos, daqui 4 vai vir um cara e vai acabar com ele, vai mudar. Derruba tudo que o cara construiu. Derruba tudo que o cara construiu. A gente tem que ter um projeto de nação e tem que ter a sociedade como um todo direcionada para isso, né? A gente estava citando o exemplo da China, como foi o estado desenvolvimentista no Japão, foi assim, da Coreia do Sul também. Tudo bem que na Coreia do Sul foi um ditador que entrou lá e colocou, mas a sociedade acabou seguindo, porque viu que estava dando certo.
Então você pega... E a cultura oriental, ele tem muito essa questão da prioridade, né? Eu, como morei no Japão 2 anos, eu achava um absurdo também que eles pensam primeiro no coletivo. Eles não, e nós, no Ocidente, somos mais o individual. A gente é mais individual do que coletivo. E o Oriente é o inverso. Eu achava ali, você se sacrifica... No Japão, quando a gente estava lá, primeira empresa, na cabeça deles era essa. Primeira empresa, depois a família. Né? Tem muito esse do coletivo. Então, quando você pega, e essa economia chinesa fala muito no livro dela, essa combinação de família, empresa e Estado. Né? Eles estão sempre direcionados no mesmo objetivo, porque eles têm um olhar coletivo, inclusive a família. A família pensa primeiro qual que é o objetivo da comunidade. Uhum. Então, eu morei no Japão, você vê, isso é muito forte. Né? Aqui no Brasil, se passar aqui na rua, você vê alguém jogando um papel de bala no chão, dificilmente você vai lá e chama a atenção da pessoa. Lá no Japão, se você fizer isso, qualquer um que estiver passando perto de você vai te dar uma bronca. E vai fazer você pegar o papel de bala no chão. Eu passei por várias situações. Nem assim, tem lixeiras lá, né? Não sei onde você morou, mas onde eu passei. Não tem. Nas cidades que eu passei, não tem lixeira. Você anda com... Logo que eu cheguei... Claro, no estádio também, né? Os japoneses lá limpando tudo, né? A educação. Logo que cheguei no cultural. Japão, assim, eu saí de uma estação e essa cidade de Hamamatsu, quando eu fui, era a que mais tinha brasileiro. Então engraçado, gente, eu falo assim que eu conheço o brasileiro pelo andar, né? Às vezes parece só uma frase de efeito, mas não. Porque o japonês, ele tem um jeito de andar. Sim. Ele anda rapidinho, né? Parece E o brasileiro já é mais desleixado. Então, eu desci na estação, você vê quem é brasileiro, quem não é só pelo andar. E aí, uma vez, logo que eu cheguei, eu desci, eu vi o cara jogando um papel de bala no chão. E eu vi que era um brasileiro. Cara, ele jogou, na hora, veio um japonês, parou ele, chamou atenção, deu uma bronca nele, fez ele pegar o papel de bala e pôr no bolso. O japonês, ele anda com lixo no bolso. Sim. O irmão japonês, ele fuma, eles andam com um cinzeiro portátil. Olha isso. Parece um isqueiro, assim, sabe aquele Zippo? Sim. Mas é um cinzeiro, né? Eles andam, inclusive, andam no pescoço. Meu irmão, é engraçado você ver um japonês típico mesmo. Ele tem tipo um colarzinho, ele anda aqui no pescoço. Né? Então ele vai fumar, tá fumando na rua, ele não pode jogar nem a cinza no chão. Ele abre o negocinho e bate dentro. E nem pode fumar na rua, eu acho, né? Porque pelo menos onde eu andei ali, você tinha fumódromos na rua. Tem vários locais que você não pode. Que você tinha que fumar ali num fumódromo. Igual esses que tem nas baladas aí, no Japão, na rua. Diferente da Europa, por exemplo, que você tá sentado no restaurante e o cara tá fumando na tua cara. É horrível. Eu acho que, até mesmo pra atravessar a rua, nós aqui brasileiros, a gente já é ansioso, né? E aí, às vezes, eu tava numa rua que não tinha carro passando e o farol tava fechado pros pedestres. Ninguém atravessava a rua. Eu ficava até ansioso, que eu falava, gente, não tá vindo carro, dá pra atravessar. E aí eu segui eles, né? Eu falei, não, vou atravessar, não vou ser o mal educado. E eles não atravessam. Não atravessa. Então é uma questão de cultura que o Brasil tá anos pra trás.